E agora, para falar sobre a influência dos cristais e das pedras no nosso organismo e na nossa vida, eu recebo aqui no estúdio a Ana Iris dos Santos. Tudo bem, Ana? Bem, seja muito bem-vinda aqui Obrigada. ao programa, né? Tu trouxeste vários tipos de cristais, né? 3 tipos de cristais aqui e alguns tipos de pedras preciosas. Sim, que são né? 4. Vamos começar falando sobre a questão do organismo, né? Como é que elas influenciam na nossa saúde? O uso terapêutico dos cristais chama-se cristaloterapia. Cristaloterapia. Tá? São ferramentas poderosas para equilibrar o físico, o emocional e o espiritual do ser humano. Tá tudo linkado, assim, tudo... Isso. Nas culturas antigas era usado para equilibrar o ser humano e na Índia, no Egito, na Grécia, era usado para potencializar os medicamentos e auxiliar na medicina. Eu achei super interessante que a Ana estava me dando uma aula aqui de cristais e de pedras preciosas antes da gente entrar aqui no estúdio, né? E ela me falou que eu achei super interessante que o cristal, quando ele é pontiagudo, né? Ele serve para ambientes. E quando ele é arredondado, ele serve para essa questão aí de ser usado para harmonizar o organismo, né? Isso. Tá, então, os cristais que são pontiagudos são chamados de drusas. As drusas. Tá? Então, isso aqui é uma drusa de ametista, uma drusa de cristal branco e estes também. São usados para limpar ambientes, entendeu? Para mantê-los organizados, as energias nocivas que porventura norteiam o ambiente serem canalizadas para o cristal. E tem algum local específico da minha casa que eu tenha que colocar o cristal ou eu posso colocar onde passa muita gente? Como é Eu, na minha casa, uso uma drusa de ametista, que ela faz uma limpeza, um equilíbrio e transmuta, tanto para ambientes quanto pessoas. Eu uso na minha mesinha de centro, na sala, que é onde a gente mais recebe visita. E, normalmente, tu vem da rua, tu entra pela porta da frente, então tu passa por ele. E para limpar, né? Tu falaste aí que ele filtra a energia. Se ele filtra a energia e absorve as energias negativas, ele fica pesado, ele fica, digamos assim, sujo, né? Regularmente, tu deve limpá-lo. Como eu limpo ele aí? Tem formas muito simples, tá? Por exemplo, a mais simples dela é tu colocar na terra. A terra absorve as energias nocivas. Tá? Coloca o meu cristal na terra. Se tu não queres fazer isso, tu pode pegar uma vasilha de vidro, colocar água, sal marinho ou sal grosso e deixá-lo submerso. Depois lava na água corrente, mas aí também tem que energizar. Aí para energizar, até porque assim, ó, por exemplo, eu chego aqui e coloco a minha mão aqui, aí chega outra pessoa e coloca. A gente está colocando energia no cristal, né? Exatamente. E aí acaba atrapalhando, por exemplo, se tu vai botar para energizar, colocar para energizar na tua casa, vai acabar até interferindo, né? Exatamente. Depois dele limpo, então tu coloca um dia inteiro no sol e deixa durante uma noite inteira sob a lua. Ele está energizado novamente. Então aí são os cristais de limpeza, que são os pontiagudos. Com certeza. Ana, para encerrar, o que eu achei super interessante que a Ana me falou aqui antes da gente entrar no estúdio, é que para escolher o cristal ou a pedra, né, muitas pessoas chegam numa loja e não sabem, poxa, o que eu vou escolher, qual que eu quero? A Ana falou que tem um segredinho, né? Isso. Posso mostrar para o pessoal? Pode. Coloca a mão em cima, né? Palmadas para baixo. Palmadas, fecha os olhos e sente a energia. Tranquilamente, tu vai passando sobre eles as tuas mãos e daqui a pouco algum te chama mais atenção. Coloca entre as mãos e sinta, vê se ele pode até encerrar um pouco mais a tua mão, e sente se ele te traz uma outra temperatura diferente, ou um frio, ou um calor. Esse é o teu cristal. Porque na realidade, não é tu que escolhe o cristal, ele te chama atenção, mas quem te escolhe é ele. Com certeza. Ana, muito obrigada pela presença, adorei te receber aqui no estúdio. E agora, para falar sobre a hipnose contra o vício do cigarro, eu recebo aqui no estúdio o Alexandre Raad, que é presidente da Humanize, e o Bruno Martins, que é treinador. Tudo bem? Tudo bom. Sejam bem-vindos aqui ao programa, né? Obrigado. Como é que o vício do cigarro, né, é curado através da hipnose? Na verdade, o vício, o cigarro, principalmente, ele é visto como vários componentes, né, que acaba atrapalhando a pessoa. Ou seja, o cigarro, se ele for visto dessa forma, não somente como um componente físico,
não somente como uma compulsão, não somente como um comportamento indesejado, mas se a gente analisar, destrinchar esse comportamento, o hábito de fumar em vários níveis, a gente vai dividir em 2 níveis. A parte química, né? E a parte pessoal, emocional. Então, não adianta a gente usar alguns produtos que hoje existem no mercado, como adesivos, né, cigarros eletrônicos, gomas de mascar, porque isso na grande maioria, onde trabalha? Na parte química. Só que tem também a parte emocional, a parte pessoal, aquele comportamento que foi adquirido ou aprendido no ato de fumar. E a hipnose, por ser um estado de consciência diferenciado, ou seja, se a pessoa utilizar a hipnose para manter o estado emocional dela tranquilo, para conseguir, junto com a parte química, ter um maior êxito, um maior controle sobre as suas emoções, ter um maior controle sobre o seu estado interno, ajuda-se muito. Eu conheço muitos casos de pessoas que somente com esses artifícios químicos não conseguiram deixar de fumar, assim como eu conheço pessoas que em um final de semana, em um treinamento, sem a ajuda da parte química, conseguiram deixar o cigarro de lado. Então, deixa eu ver se eu entendi. É um trabalho aliado, né? Porque quando eu até recebi a pauta sobre a questão da hipnose para o tratamento aí do vício do cigarro, né, da nicotina, eu pensei, como se faz, né? Claro que tem a questão psicológica linkada com essa questão, né, do vício, da nicotina. Como que a hipnose trata essa questão, né? Porque no momento que eu paro de fumar, eu sinto aquela falta do hábito, mas eu sinto a falta também da substância química no meu organismo, né? Então, esse trabalho ele precisa ser mútuo, trabalho do tratamento químico com o tratamento comportamental? Com comportamental. Olha, como eu falei, eu já vi casos que somente o tratamento químico não gerou o êxito, o resultado desejado. Já vi muitos casos que somente o tratamento comportamental gerou o resultado. Eu acho que o nosso controle, mente e corpo estão intimamente ligados, né? E o controle que nós temos interno, que muitas vezes não sabemos, ele é capaz de produzir resultados fantásticos. Então, eu acredito sim na parte química, eu acredito que existem muitas formas que vêm para ajudar, mas quando essas formas elas chegam, eu acho que já falta um pouquinho daquela da parte pessoal, algumas crenças que envolvem este comportamento, né? Quantas pessoas fumam, sabem que faz mal, querem deixar de parar e não conseguem. Então, muitas vezes isso está mais ligado a algo que a pessoa acredita. Por exemplo, um dia ouviu que realmente é muito difícil parar de fumar. Pode estar ligado a um hábito indesejado, né? Quantas vezes, por exemplo, a pessoa faz este movimento do braço para levar o cigarro até a boca? Quantas vezes isso durante a vida em que fumou. Sim. Então, assim, aliado pode ajudar muito, mas eu acredito muito nos resultados pessoal, determinação, foco, força de vontade. Aliado à hipnose, que traz resultados assim fantásticos, auxilia muito. E o cigarro tem um fator também que, por muito tempo, ele foi aceito pela sociedade como um fator de status, né? Então, é diferente dos outros vícios, né, que tem um certo preconceito. O cigarro não, durante muito tempo ele foi aceito pela sociedade, era algo visto como personalidade, né? Importante, né? Ah, não, a pessoa tem uma personalidade, ela fuma porque ela tem um status. Então, além desses fatores físicos, os fatores psicológicos, os fatores sociais são muito fortes. Sim. Então, a hipnose ela ajuda essa ideia, né? A minha irmã começou a fumar porque o meu pai falou que era bonito, que era interessante. Ela queria ser uma pessoa magra, uma pessoa bonita. E foi sugerido pelo meu pai que ela começasse a fumar. Isso já há alguns anos, né? Guris, e o treinamento que ocorre lá na Humanize, os telefones de contato aqui para a gente encerrar o programa, passar para o pessoal que está em casa que queira, né? Certo. A gente tem um treinamento, nós temos diversos cursos e treinamentos dentro da programação neurolinguística, né? E temos o nosso carro-chefe, que é um treinamento de um final de semana que lida com questões comportamentais
no dia a dia da pessoa, não é uma terapia, né? O objetivo não é parar de fumar, lidar com uma compulsão, enfim, é trabalhar questões pessoais que são importantes no trabalho, na vida familiar, na lidar com o filho, né? São diversos fatores que estão relacionados na nossa parte emocional, né? Os telefones? Os contatos são, o nosso site é www.humanize.com.br e você pode acessar também pelo contato 3072-1978, o nosso telefone. Ou seja, tudo tem solução. Guris, muito obrigada pela presença Obrigado. aqui no programa. Bem, o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra com muito mais ainda para você. Eu te encontro às 11h20 da manhã aqui na Ubra TV. Um super beijo. Fica com Deus.